Boa noite para você que acompanha a nossa programação. Chegamos com as principais notícias da IMPD. Para hoje nós trazemos a palavra do apóstolo Valdemiro Santiago. Os falsos profetas, ou seja, os que trabalham contra o ministério de Cristo, eles têm saído por aí, mundo afora. Hoje é dia do clamor do milagre urgente. Jesus te curou, não foi? Oh, glória a Deus. E nunca mais a senhora vai sentir essas dores, esse desânimo. Foi tudo pro inferno. Oh, glória. E ainda tem agenda de eventos e concentrações. E lá no finalzinho, para encerrar, a oração com o apóstolo Valdemiro. Senhor, nós viemos te adorar, te buscar. O Notícias Mundial está no ar. A palavra de Deus nos reveste de amor e proteção. Quando nós ouvimos e recebemos, gera-se em nós libertação, transformação de vida, restauração e salvação. Então, abra seus ouvidos e principalmente o seu coração para a ministração com o apóstolo Valdemiro Santiago. Os falsos profetas, ou seja, os que trabalham contra o ministério de Cristo, eles têm saído por aí, mundo afora. Só que eles são... Quando a palavra diz falso, já sugere que de alguma maneira tenta imitar, é parecido. Você está entendendo, não? Porque se não fosse parecido, não seria necessário dizer falso, né? Você percebia logo. Mas é bastante parecido. E Cristo tem sido colocado em segundo plano, né? Por conta desses aí. O Deus das maravilhas está em nosso meio. A unção dele é muito forte. Aquele que fez a promessa e com fidelidade tem feito cumprir tudo o que prometeu, vai tocar você hoje no clamor do milagre urgente. A senhora está chorando por quê, filhinha? Porque eu vinha com muitas dores, que eu não podia nem me mexer. Eu disse que quando eu viesse para a igreja, e eu não vinha para a igreja. Mas eu falei, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou primeiro na igreja, depois que eu vou na médica. Aí eu olhei para o manto, passei, e aí eu fiquei ótima. Não está sentindo mais dor nenhuma? Nem aquele desânimo, aquela tristeza assim que eu estava sentindo. Aquela dor que eu não podia mexer. Aquele peso, né? Quanto tempo a senhora vinha sofrendo com isso? Eu não ouvi. Quanto tempo? 5 anos que eu estava com essa dor. 5 anos? E o médico disse que todas as cartilagens tinham sumido, só tá os ossinhos da coluna. Que isso, filha? Tinha que tomar remédio, porque os ossinhos batiam um no outro e doía, né? E doía. Filhinha, E oi? Jesus te curou, não foi? Oh, glória a Deus. E nunca mais a senhora vai sentir essas dores, esse desânimo. Foi tudo pro inferno. Oh, glória. A senhora está livre. Oh, glória. Jesus Cristo livra a senhora. Não se entregue ao desânimo, às aflições. Tome um posicionamento e busque de Deus logo mais no clamor do milagre urgente em todas as IMPDs, tanto do Brasil quanto do exterior. Fique atento aos nossos horários. Confira os clamores da Igreja Mundial do Poder de Deus em diversos horários. Todas as segundas na Igreja Mundial do Poder de Deus, mais perto de sua casa, você acompanha o clamor do crescimento financeiro às 9 da manhã, às 3 da tarde e às 7h30 da noite. Às terças acontece o clamor do milagre urgente, com a passagem pelo manto Setu uma bênção, consagrado em Israel, às 9 da manhã, às 3 da tarde e às 7h30 da noite. Todas as quartas você acompanha o clamor pelo avivamento espiritual, às 9 da manhã, às 3 da tarde e às 7h30 da noite. Saiba onde fica a IMPD mais perto de você. Ligue na central 0 operadora 11 3577 3800 ou 3488 3050.
Desde que eu conheci a Igreja Mundial do Poder de Deus, a minha vida foi transformada. Meu filho recebeu a cura para a honra e glória do Senhor, que ele tinha uma dor muito grande no abdômen. Os médicos não sabiam o que ele tinha, mas eu fui para a igreja, busquei a Deus, pedi oração e Deus tocou na vida do meu filho, Deus curou meu filho. E eu também tinha umas enfermidades, eu era muito nervosa, Deus tirou esse nervosismo de mim, Deus me deu minha casa própria, Deus me deu condição de fazer um terraço, que eu não tinha condição nem de fazer o terraço. Então Deus transformou minha vida. Eu também conseguia ser feliz na vida sentimental. Deus tocou, Deus colocou uma pessoa abençoada na minha vida. Eu estou muito feliz com Jesus e agradeço muito a Deus pela oportunidade de dar esse testemunho em nome de Jesus. Quando eu conheci essa obra, eu estava doente, no fundo do poço, com depressão, tinha medo de tudo, com muitas dívidas, tinha medo de ficar dentro de casa, o telefone chamava, era do banco, muito preocupada, muito angustiada, tribulada, meu filho desempregado. E para a honra e glória do Senhor, um dia meu filho fez um desafio com o nosso apóstolo Valdemiro, dizendo: se Jesus Cristo está na vida desse homem, ele vai me dar um emprego. Ele ouviu uma voz dizendo: amanhã você tem seu emprego. Isso era na segunda-feira. Aí no outro dia o telefone dele tocou. Era uma pessoa chamando ele para trabalhar de um lugar onde ele nunca tinha levado currículo. Ele ficou lá por um ano. Hoje ele está numa multinacional, para a honra e glória do Senhor. Muito bem, pagamos as dívidas, graças a Deus. A partir do dia que eu conheci essa obra, meu Pai, o Senhor me deu vida, o Senhor me deu paz, o Senhor me deu alegria. Conheci pela televisão, fui liberta daquela angústia na hora ali na televisão. Graças a Deus, eu só tenho que agradecer a Deus por ter dado esse servo de Deus para nos abençoar e ensinar a amar a Deus. Obrigada, meu Deus, por Quantas vezes vimos algumas situações acontecerem e ali ficamos omissos? Quantas vezes as coisas estão surgindo e tomando uma grande proporção e nós continuamos fingindo de que nada está acontecendo? Não podemos nos prostrar. Posicionar-se é ter atitude e isso nos aproxima das promessas de Deus para a nossa vida. Neste mês de setembro, igreja, vocês e todos que me assistem e me ouvem vão separar 1/5 da sua colheita, ou seja, da sua renda. Talvez você diga: mas eu não tenho renda. Você vai ter renda. Eu estou dizendo, você vai ter renda, e boa renda. E você vai tirar 1/5 de tudo que Deus lhe der. Você vai ficar com 80%. E 20% você vai devolver na obra do Senhor. Eu estou convocando você que está do outro lado, seja desta obra ou não, seja desse ministério ou não, não importa. Eu estou dizendo, pela minha fé, que você vai ver a sua vida prosperar em nome de Jesus. 1/5 de tudo que Deus lhe der, ou seja, 20%. Isso é justo, porque tudo que eu e você conquistamos, ou seja, os 100% vem de Deus. Quem concorda comigo? E o chamado é: fica com 80% e neste mês de setembro. Por que no mês de setembro? É o mês da independência. E o único pedido que você vai fazer vai ser este: Senhor, torna a minha vida independente. Eu não quero depender de homens. Tudo que o Senhor me der no mês de setembro, eu vou ficar com 80% e vou devolver 20% para a tua obra. Levanta a mão. Senhor, toca nessas vidas, nessas mãos, em todos que nos acompanham, que fazem esse voto, e que venham prosperar de forma extraordinária e abundante, para a glória do teu nome. Amém. Confira agora a Agenda Mundial.
É amanhã, no feriado de 7 de setembro, o apóstolo Valdemiro Santiago e a bispa Francileia estarão em Cuiabá, em Mato Grosso, às 9 horas da manhã, na Arena da Acrimate, na Avenida Beira Rio, sem número, fazendo uma mega concentração de fé e milagres. E ainda no dia 7 de setembro, às 6 da tarde, o bispo Jorge Pinheiro e a pastora Nina fazem uma concentração de fé e milagres em Ribeirão Preto, na Rua Saldanha Marinho, 614. O ministro Bispo Pereira e a pastora Ivani fazem a vigília dos grandes ganhadores de almas no dia 9 de setembro às 10h30 da noite, na Cidade Mundial do Sonho de Deus em Santo Amaro, na Rua Benedito Fernandes 280 em São Paulo. Eu quero convidar você que mora fora do país a visitar a IMPD do exterior, porque a igreja que mais cresce no país e no mundo está de portas abertas esperando por você. Em Toronto, no Canadá, a Igreja Mundial do Poder de Deus fica na 1080 St. Clair, Avenida West M6E 1A7. Em Vera Cruz, no México, Avenida La Fragua, 936, na colônia Saragossa. Em Maceió, Alagoas, a temperatura mínima para amanhã será de 23 graus e a máxima de 26, com tempo chuvoso. No Rio de Janeiro, capital, mínima de 18 e máxima de 28 graus, com chuva a qualquer hora do dia. E em Cuiabá, Mato Grosso, mínima de 24 e máxima de 35 graus, com tempo aberto. Agora eu peço que você pare tudo o que estiver fazendo, pegue seu copo com água e entre em comunhão com Deus na oração com o apóstolo Valdemiro Santiago. Do fundo do seu coração, diga que você o ama. Diga que o Senhor é maravilhoso, é grande, poderoso. Aleluia, aleluia. Nós te adoramos, te bendizemos, te louvamos. Isso em qualquer circunstância, Senhor. O Senhor é Deus e não muda. O Senhor não depende de ninguém, todos dependem do Senhor. O mundo depende do Senhor, a humanidade. E hoje o teu povo te adora. Senhor, nós viemos te adorar, te buscar, te bendizer. Viemos declarar a nossa fé, o nosso amor. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Adore. Derrama o seu coração. Chegamos ao fim de mais um Notícias Mundial, mas antes de encerrar eu quero lembrar você aí de Cuiabá, Mato Grosso e toda a região que amanhã é dia de mega concentração de fé e milagres com o apóstolo Valdemiro e bispa Francileia. Então já sabe, né? Se organize para viver esse momento que com certeza será tremendo. Eu deixo você com a palavra de Deus de hoje. Fique na paz. Amanhã nós estaremos juntos novamente com a graça dele. Até lá. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Efésios capítulo 5, versículos de 15 a 17.